Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 201. Depois de ouvir as palavras de Link Baki, Uchiha Fugaku, que não tinha ido muito longe, e o Takata, que estava sendo contido por uma sombra, todos sentiram um arrepio no coração. Mesmo que morressem, eles não iriam querer acabar em tal inferno. O suor escorria pelo rosto de Idan. Seus olhos vermelhos estavam arregalados, revelando uma mistura de terror e raiva. Jashin, vai punir você? Ele não tinha língua nem dentes, então, mesmo tentando desesperadamente rugir, tudo que saía eram sons confusos. Provavelmente era só mais um de seus xingamentos verbais. Para um monstro que havia matado inúmeras vítimas, uma maldição como essa dificilmente parecia eficaz. Afinal, no mangá, aqueles que ele amaldiçoava tão veementemente sempre acabavam indo direto para o topo. Link apenas sorriu despreocupadamente, parecendo bastante relaxado enquanto ordenava a sombra que reunisse os restos mortais de Idan. Ele ensacou a cabeça e, deliberadamente, pegou o anel da Akatsuki em sua mão e o selou em um pergaminho. Ele planejava remontar os pedaços de Idan somente após retornar à vila. Fazer isso ali seria um incômodo. Seu pergaminho de selamento atual não conseguia armazenar seres vivos, então ele não tinha escolha a não ser deixar a sombra carregar os fragmentos consigo. Depois de perturbar Idan completamente, Link engoliu uma pílula de soldado altamente potente e aplicou a técnica de extração de doença delicada em si mesmo. Após um breve descanso, seu corpo havia se recuperado ao auge da sua condição. Contanto que tivesse remédios suficientes, ele poderia recarregar sua barra de resistência repetidamente como um Jinchuriki. Essas novas pílulas de super soldado foram especialmente criadas por Tsunade. Eram extremamente eficazes, mas também traziam efeitos colaterais intensos, só alguém como ele conseguiria lidar com elas. Enquanto isso, outra das sombras que tentava coletar o chakra da besta com cauda desapareceu de volta à forma bidimensional. O fluido altamente corrosivo que cobria aquele chakra era forte o suficiente para derreter até a pele do Oito Caudas. Então um único toque drenou instantaneamente a força da sombra zero. Como o líquido corrosivo era uma substância à base de chakra, ele durou um tempo surpreendentemente longo, recusando-se a se dissipar e grudando firmemente na superfície do chakra da besta com cauda. Link instruiu uma de suas sombras a enterrar o chakra no solo, como se estivesse dando a ele um banho de areia. Por mais potente que fosse o ácido, ele não resistiu a um suprimento infinito de sujeira e acabou sendo desgastado e raspado. Isso era diferente da lã que ele havia colhido de Shukaku da primeira vez. Afinal, a meia transformação ainda deixava o usuário em uma forma humanoide, muito menor do que uma besta com cauda totalmente transformada. Além das 6 caudas sólidas, a maior parte do resto era apenas uma casca, e quebrá-la corretamente seria difícil. Se ele tentasse transformar tudo em sombras, não produziria muitas. À medida que suas habilidades físicas aumentavam, o chakra da besta com cauda necessário para criar uma única sombra também aumentava. Se ele abrisse os 8 portões e criasse sombras, o custo de chakra seria proibitivo. Além disso, criar uma sombra exigia remover a sombra de um objeto intacto. Embora Link tenha tentado manter tudo o mais intacto possível durante a luta, seu oponente era um Jinchuriki razoavelmente forte. Então algumas partes inevitavelmente foram cortadas. Ele imaginou que cada cauda poderia servir como uma sombra normal, enquanto os outros pedaços de casco poderiam ser usados para experimentos. Assim que retornasse ao País das Ondas, planejava invocar o Dragão da Terra novamente para testar as águas. Ele poderia ser neutralizado pela liberação de Relâmpago, mas como se tratava, em última análise, de uma construção de ninjutsu que ainda seguia os princípios básicos de chakra, não valia a pena se preocupar muito. Pensando dessa forma, as sombras podem realmente ser uma aplicação da liberação Yin, criar uma forma física do nada. Em seguida, terei que extrair mais chakra da besta com cauda de Utakata, de preferência depois de uma transformação completa, e pensou ele, selando o chakra. Gaara nunca teve um bom controle, mas o Takata parecia muito melhor. Como ele era um Jinchuriki, definitivamente tinha bastante chakra. Deixá-lo se transformar de vez em quando para os propósitos de Link não deveria ser um grande problema. Pena que ele não pôde trazê-lo de volta para a aldeia. Posso ficar aqui por um tempo, conversar com ele, coletar mais do que preciso e depois levá-lo para minha base na Terra das Ondas. Se ele acabar escapando mais tarde, tudo bem, não tem problema. Se eu precisar dele de novo, sempre posso caçá-lo. Para quem não fosse habilidoso em ninjutsu de espaço-tempo, escapar na frente de Link seria difícil. Com meios para rastrear o céu e a terra, Link simplesmente guardou o pergaminho. Como sua sombra já carregava partes do corpo de Idan e não conseguia se esconder, ele jogou o pergaminho nela também. Enquanto isso, as outras sombras não estavam apenas paradas. Elas vasculhavam as ruínas em busca de sobreviventes, ou de objetos de valor como ouro e prata. Afinal, para ele, dinheiro era poder. Em pouco tempo, os mortos ressuscitados que ele havia invocado desapareceram, resgatados por Rashomon quando seu tempo acabou. As sombras conseguiram resgatar mais de uma dúzia de sobreviventes inconscientes dos escombros. A maioria estava apenas levemente ferida, um estava gravemente ferido e à beira da morte, e alguns provavelmente precisariam de amputações. Link não hesitou em usar seu chakra. Ele providenciou um tratamento médico simples e administrou o remédio de cura de Tsunade aos mais gravemente feridos, colocando-os em um local plano e seco. Depois disso, não se preocupou mais com eles. Se o remédio de Tsunade não pudesse salvá-los, não havia nada decisivo que sua cura pudesse fazer, a menos que ele usasse a extração delicada de doenças. Mas ele não era tão bondoso a ponto de ir tão longe.
Se essas pessoas não tivessem se machucado por causa de sua luta, ele nem teria prestado atenção nelas. E esse garoto? O Takata observava em silêncio, sentindo uma pontada de emoção. Era fácil perceber se alguém estava apenas fingindo, e ele percebia que Link ajudava os outros por instinto. Ele próprio se comportou muito bem, não dizendo nada o tempo todo, exceto pegando aquele soprador de bolhas como se fosse um tesouro precioso. Assim que Link se convenceu de que não havia mais nada para encontrar, ele formou alguns selos de mão para invocar o dragão da terra novamente. Chamando Jinchuriki capturado e a sombra que carregava suas coisas, ele subiu em suas costas e voou para longe da pousada luz solar completamente devastada. No alto ele observava a paisagem em ruínas encolher abaixo dele. Sua expressão permanecia calma, mas por dentro ele estava imerso em pensamentos. Eu realmente fiquei muito mais forte. Sua condição física aprimorada havia aumentado drasticamente suas capacidades gerais. Agora que sua velocidade estava no mesmo nível de um Jounin, ele não seria facilmente surpreendido em uma luta contra inimigos poderosos. Somado ao seu ninjutsu extraordinário, ele era quase invencível em combate corpo a corpo. Tanto o selo dos 5 elementos quanto a carga de disrupção eram ativados ao contato e não necessitavam de selos, tornando-os extremamente potentes. Era um tanto irônico que, apesar de ser um lutador focado em ninjutsu, ele dependesse tanto do combate corpo a corpo. Embora seus mortos-vivos invocados oferecessem alguma ofensiva à distância, suas capacidades diretas de combate à distância ainda eram um pouco deficientes. A maioria das técnicas de liberação de terra eram de grande escala e como ele tinha pelo menos um resquício de consciência, não podia simplesmente usá-las sem restrições em áreas populosas como Kakuzu fazia. Por outro lado, usar ninjutsu de longo alcance apenas para ataques de alvo único parecia um desperdício. Pensando bem, a única técnica de longo alcance que ele realmente possuía era o jutsu do clone das sombras. Já faz um tempo que tenho o jutsu dos clones múltiplos das sombras, mas ainda não comecei a treiná-lo. Já fui puxado para tantas direções diferentes que continuo adiando. Depois de dominar a transformação da natureza do vento, passarei para o relâmpago. Talvez eu possa pedir orientação ao Kakashi. Quem sabe eu pego o Chidori ou a lâmina relâmpago enquanto estou aqui. Afinal, são tecnicamente o mesmo jutsu, ambos fazendo referência à história sobre uma lâmina Chidori cortando raios na tradição japonesa. Imagino como ela poderia sofrer mutação ou evoluir se eu a adaptasse. Os pensamentos de Link continuaram. Capítulo 202. 2 dias depois, na Terra do Fogo, em uma cidade perto da rua Tanzaku, dentro de uma loja de ramen. Você realmente gosta de ramen? O Takata, sentado ao lado de Link, virou a cabeça ligeiramente para perguntar, seu olhar carregado de curiosidade. Ele já vira muitos ninjas rebeldes que, após perderem a supervisão de sua aldeia, usavam seu poder como bem entendessem para realizar seus desejos. No entanto, esse garoto, que tentava explorar o poder da besta com cauda, comportava-se com surpreendente contenção no dia a dia e até mesmo ajudava aqueles em apuros dentro de um certo alcance. Foi bem interessante. Link estalou um pouco de macarrão com seus hashis, mastigou e engoliu lentamente e depois olhou para cima. Carne e vegetais, sal, óleo, todos os nutrientes que seu corpo precisa após uma atividade física intensa. Também gosto de churrasco e doces. Tanto a carne quanto o açúcar são essenciais para o crescimento e a recuperação. Ele não se importava em deixar a outra pessoa saber do que ele gostava. Então é por razões práticas, hein? O Takata queria fazer mais algumas perguntas, mas sua tigela de ramen chegou naquele momento, então ele deixou para lá por enquanto. Estou me esforçando. Eles comeram em silêncio e depois voltaram para a rua. Caminhando calmamente em direção à rua Tanzaku, o Takata perguntou de repente, para onde estamos indo? Você com certeza tem muitas perguntas hoje. Link notou que o Takata tinha usado apenas nós em suas palavras. Já que você precisa do meu poder, disse o Takata, parecendo bastante relaxado, você não deveria pelo menos me dizer o que quer que eu faça e para onde estamos indo? A loja de ferramentas ninja de Nekobaya, Link respondeu simplesmente. O Takata tirou o soprador de bolhas do cinto. Então foi por isso que você comprou aquela bebida de matatabi, hortelã de gato, ontem? Vai comprar ferramentas ninja? Link lançou-lhe um olhar sem responder. A personalidade do sujeito era obviamente mais reservada, mas depois de 2 dias, ele começou a falar sem parar. O Takata soprou uma série de bolhas. Observando-a subirem no ar, ele falou distraidamente, Nekobaya, é o clã dos gatos ninja, certo? Ouvi dizer que eles se dão bem com os Uchiha. Você já invocou o espírito falecido de um Uchiha antes. Ele continuou tagarelando um pouco demais. A propósito, por que você precisa do poder de uma besta com cauda? Link olhou para mim. Você é apenas meu prisioneiro agora. Tudo bem. O único olho exposto de Takata, descoberto pelos cabelos, exibia um leve sorriso. Ele não insistiu mais e se manteve ocupado soprando bolhas. Eles deixaram a cidade, juntaram-se às sombras que carregavam os restos mortais de Idan, e logo chegaram à rua Tanzaku. Em vez de entrar na rua imediatamente, Link ficou do lado de fora e pediu a uma de suas sombras que pegasse um gato. Observando os olhos claros do gato laranja, lembrou-se de Ina dizendo antes que qualquer gato na rua Tanzaku poderia levá-los até ela. Isso significava: você conhece Ina? Ele perguntou. O gato laranja parecia completamente calmo. Colocado no chão perto da sombra, espreguiçou-se preguiçosamente e começou a se lamber. Haha. O Takata riu baixinho. Traga mais alguns. Ao comando de Link, as sombras se moveram novamente. No momento seguinte, uma Ina completamente vestida saltou, parecendo ansiosa. Não pegue mais gatos, Nia.
Que informação rápida! Tudo que a sombra fez foi capturar um único gato, e um gato ninja já havia aparecido. O que eu quis dizer antes foi que se você vier à rua Tanzaku e aparecer na frente de qualquer gato, eu consigo te encontrar, Nia. Ina se agachou e lançou um olhar furtivo para o Takata. Como um gato ninja habilidoso em técnicas sensoriais, ele havia sentido aquele monstro de longe. Link tirou casualmente a bebida de menta para gatos do bolso e jogou-a fora. Então, me leve até a loja de ferramentas ninja da Nekobaya. Ina habilmente pegou a bebida com as patas. Após um momento de hesitação e uma expressão um tanto magoada, ela virou de volta relutante. Eu já te disse que estou fazendo isso para te retribuir por ter me deixado ir da última vez, então. Uma das sombras pegou a bebida e devolveu para ela. Não é um pagamento por nos guiar, disse Link com um sorriso. É um presente entre amigos. Ele estava pensando em criar um gato ninja, então é claro que queria manter um bom relacionamento. Obrigada, Nia. Com a velocidade da luz, Ina abraçou a bebida de menta para gatos novamente, sorrindo enquanto a colocava nos braços. Endireitando-se, ela disse, então me siga. A cidade estava vazia. Nuvens escuras se acumulavam no céu e gotas de chuva começavam a cair, dando a todo lugar uma aparência de deserto. Toque, toque. Uma das sombras segurava um guarda-chuva para Link. A água da chuva espirrando em seus pés, em suas sandálias ninja, o deixava um tanto desconfortável. Esse é um jutsu útil, comentou Takata, segurando seu próprio guarda-chuva ao lado. Ele olhou para as sombras e expressou um pensamento que muitos já haviam tido antes. Ele lançou um olhar rápido para as figuras espreitando nas sombras de um prédio próximo. É a primeira vez que vejo tantos gatos ninjas. Claro, Nia. Ina, aninhada nos braços da sombra, tomou um gole satisfeito da bebida de menta para gatos e ergueu uma pata em uma determinada direção. Ali, Nia. No começo, ela pretendia andar sozinha. Mas pensando bem, ela era apenas uma gatinha fofa. Como poderia recusar um humano que a carregasse? Talvez escolher esse garoto como meu invocador não fosse tão ruim, Nia, ela pensou, mudando sua postura para ficar mais confortável. Com um som sibilante, outro gato ninja, este com caractere shinobi na testa, apareceu diante dos dois humanos, um gato e 4 sombras. Ele falou em tom áspero. Ina, o que você está fazendo? Obviamente estou trazendo nossos convidados para ver Nekobaya, Nia. Ina falou, então, e ainda segurando a garrafa, pulou dos braços da sombra. Ela fechou a tampa e aguardou novamente, guiando-os adiante. Tenka, por que você voltou tão cedo, Nia? Ug ter que andar nessas poças é horrível. E eu tenho que fazer isso sozinha, tudo graças a Tenka. O gato ninja, antes conhecido por seus modos solitários e destemidos, caiu em desgraça com uma velocidade impressionante. Tenka olhou para seu companheiro infeliz, em seguida, passou o olhar pelos dois recém-chegados e pelas sombras misteriosas. Por favor, sigam-nos. A expressão de Ina parecia ainda mais irritada, mas ela permaneceu quieta, apenas abaixando a cabeça e continuando em frente. Não demorou muito para que, sob a orientação dos gatos ninjas, os dois chegassem a uma loja cheia de gatos. O que posso fazer por vocês dois? Perguntou uma senhora idosa com nariz de gato. Ela estava fumando um cachimbo, mas ao ver o Takata, seu nariz se contraiu. Ela imediatamente colocou o cachimbo de lado, mantendo a expressão indiferente enquanto sua postura mudava ligeiramente, claramente se preparando para uma possível briga. Um Jinchuriki? Isso pode ser um problema. Mas o garoto ao lado dele parece terrivelmente familiar. Gostaria de comprar alguns pergaminhos e fazer um pedido de alguns itens diversos. Link entregou uma lista de compras pré-escrita em um pergaminho lacrado contendo dinheiro para a garota ao seu lado. Ela passou a lista para Nekobaya e, em seguida, executou uma técnica de invocação para recuperar um baú de dinheiro de dentro do pergaminho. Ao abri-lo, pareceu um tanto atonita. Nossa, você realmente é muito generoso, ela comentou. Nekobaya largou a lista. Embora as notas não fossem da Terra do Fogo, havia mais do que o suficiente para cobrir tudo o que estava escrito. Então, cliente, seu nome é Link, correto? Capítulo 203. Te vejo mais tarde, Nia. Ina acenou com a pata e sorriu. Até mais. Da próxima vez, leva uns matatabi quando for visitá-lo. Link respondeu e então saiu junto com o Takata e as sombras. Conversar com Nekobaya tinha sido inesperadamente fácil. Ela reconheceu Link e mencionou que Sasuke tinha vindo alguns dias antes, provavelmente em preparação para os exames Chunin. Ele havia obtido os pergaminhos que queria, mas levaria algum tempo para que os equipamentos eletrônicos para sua base chegassem. Nekobaya dissera, não somos exatamente uma loja de eletrodomésticos, mas, vendo o dinheiro que ele ofereceu, concordou com um sorriso. Claro, havia uma margem de lucro. Era inevitável. Link não tinha ido a um banco na Terra do Fogo para trocar dinheiro e depois comprar tudo em uma loja comum, principalmente porque não queria deixar nenhum registro. Afinal, ele estava montando sua própria base secreta e queria mantê-la o mais confidencial possível. Gastar um pouco mais servia como uma espécie de suborno para os comerciantes do mercado negro. Depois de deixar a loja de ferramentas ninja de Nekobaya, Link invocou o dragão da terra novamente e levou o Takata para um campo amplo e vazio. Modo besta com cauda, ordenou Link. O Takata congelou por um momento, lembrando-se da situação enquanto limpavam o campo de batalha. Ele percebeu algo. Você quer coletar chakra da besta com cauda? Ele franziu um pouco a testa. O poder da besta com cauda não pode ser usado livremente. O poder de uma besta com cauda contém 2 componentes, o chakra da besta com cauda e a vontade da besta com cauda. Por causa dessa vontade, ninguém, exceto um Jinchuriki em plena sintonia com sua besta com cauda, pode normalmente dominar o chakra da besta com cauda, a menos que você seja um Jinchuriki perfeito em paz com sua fera. Link, é claro, sabia de tudo isso, ele estava extremamente familiarizado com esses fundamentos. Sem demonstrar reação, ele simplesmente repetiu.
Modo besta com cauda. O Takata não recusou. Ele estava curioso para saber o que aquele garoto realmente queria. Então ele foi em frente e arrancou o chakra da besta com cauda, entrando em uma transformação completa de besta com cauda. Com a cooperação dos Jinchuriki, Link usou sem esforço seu bisturi de chakra para coletar uma grande quantidade de pedaços de chakra da besta com cauda. No entanto, em vez de cortar todo o manto da besta com cauda, ele cortou apenas metade dele, momento em que a transformação foi cancelada automaticamente. Ufa! O Takata expirou. Não vou conseguir fazer isso de novo tão cedo. Usei chakra demais. Além disso, ele fez uma pausa, parecendo um pouco em conflito. Saiken realmente odeia você. Não era só isso. A fera dentro dele havia amaldiçoado o próprio Takata um momento antes. Aparentemente, ser cortado pela lâmina de Link havia causado um dano real à besta com cauda. Talvez ele tenha cortado não apenas o chakra físico, mas também parte de sua vontade, supôs o Takata. Saiken normalmente era bastante dócil, então era inédito que ele começasse a xingar os outros e imediatamente retirasse seu chakra. Enquanto isso, Link praticamente transbordava de alegria como um fazendeiro colhendo seus campos, selando pedaço após pedaço do chakra da besta com cauda. Não importava se conseguiriam ou não realizar uma segunda rodada em breve. Isso já era suficiente para fortalecê-lo por um bom tempo e aumentar drasticamente sua força de combate. Ele mal podia esperar que suas sombras passassem pela próxima atualização. Ele só conseguia imaginar o quão poderoso ele se tornaria depois disso. Próximo passo, espancar Orochimaru até virar polpa, chutar Akatsuki para longe. Bestas com cauda, me deem esse doce, doce tesouro. Ele já tinha feito seus planos. Assim que criasse as novas sombras dos 8 portões, sairia correndo e causaria estragos na base de Orochimaru. Ele já sabia onde ficava o covil da cobra, só não tinha ido lá ainda. Então ele começaria a caçar os membros da Akatsuki. Por que esperar que eles atacassem primeiro quando ele já era tão forte? Isso seria completamente tolo. Enquanto ele evitasse Obito, Itachi e Pen, nenhum dos outros membros da Akatsuki seria páreo para ele, nem mesmo Kisame ou Shigaki. Ele caçaria a Akatsuki, reuniria todas as bestas com cauda, continuaria se fortalecendo e finalmente derrotaria Pen e reivindicaria o Rinnegan. Depois disso, quem neste mundo poderia detê-lo? Link exalou um longo suspiro. Suas ambições estavam mais intensas do que nunca. Talvez eu não destrua o Rinnegan. Eu poderia implantá-lo e tentar me tornar o Jinchuriki do 10 caudas. Então este mundo seria? Todos esses pensamentos se agitaram dentro dele até que ele finalmente sorriu. Vamos, vou levar vocês para a nossa base. Meio mês depois, em uma pequena ilha perto da Terra das Ondas. Rugido. O dragão da Terra soltou um rugido poderoso enquanto subia aos céus. Depois de circular por um tempo no ar, finalmente desceu, agachando-se diante de Link. Seus olhos estavam cheios de alegria, mas então seu corpo começou a se desfazer. Rachadura, rachadura. Seus enormes olhos se fecharam, adquirindo um tom marrom claro à medida que suas escamas caíam. Logo, a criatura se transformou em uma estátua de pedra sem vida. Outro fracasso, pensou Link com uma carranca. Mais uma vez, a sincronização do dragão da terra com sua técnica das sombras falhou. A sombra do dragão da terra engoliu a sombra do pedaço de chakra da besta com cauda, permitindo que o dragão se libertasse de mero ninjutsu e se tornasse uma nova forma de vida. Mas assim como uma sombra que não recebe chakra suficiente da besta com cauda, seu corpo logo se dissolveu. Quase 10 estátuas de pedra de tamanhos variados já haviam afundado no fundo do oceano. Então talvez eu precise de uma quantidade ainda maior de chakra da besta com cauda para criar este dragão da terra? Ele tinha uma vaga ideia do motivo. O poder de uma sombra era limitado pelos próprios parâmetros de Link. Havia um limite definido para o quão grande ou forte ela poderia ser. Mas este dragão da terra era baseado em uma criatura de um jogo de sua vida passada, supostamente tão grande quanto uma montanha, em teoria. Possivelmente havia um tamanho máximo para o ninjutsu poder manifestá-lo. O chakra limitado da besta com cauda não seria suficiente para criar algo tão colossal, assim como a falta de chakra não manteria uma sombra viva de forma independente. Talvez eu precise capturar uma besta com cauda de verdade e usar sua sombra para criar o dragão da terra. Isso provavelmente se aplicaria ao conceito de stand também. Link suspirou. Ele hesitou todo esse tempo antes de finalmente tentar, apenas para dar de cara com esse beco sem saída com o dragão da terra. De acordo com suas configurações, o dragão da terra já era bastante formidável, mas um stand seria ainda mais exagerado, com todos os tipos de poderes especiais baseados em regras. Quem sabia quanto chakra de besta com cauda seria necessário para isso? Só de pensar nisso era estonteante. Talvez mais tarde eu possa testar algumas habilidades de stand mais simples, sem regras especiais. Isso pode funcionar. Ainda assim, não posso continuar desperdiçando o chakra da besta com cauda tentando criar um dragão de terra. Link pegou um caderninho e riscou o dragão da terra. Havia apenas uma quantidade limitada de chakra da besta com cauda disponível, e seria melhor usá-lo para criar mais sombras. Pelo menos isso lhe garantia um aumento direto em força de combate. Além disso, o Seis Caudas estava ficando cada vez menos cooperativo. Mesmo que o Takata fingisse desmaiar de propósito, ele não conseguia mais enganar Saiken para que saísse. E como as bestas com cauda podiam compartilhar informações telepaticamente, não havia como prever quando elas poderiam vazar tudo isso, impossibilitando de coletar mais chakra das bestas com cauda. Vamos terminar de criar as sombras restantes e depois voltar para a vila por um tempo, ele decidiu. Capítulo 204. À noite no topo de uma árvore gigante. Você está ficando mais forte.
O Takata disse baixinho, encostando-se no tronco e olhando para a brilhante lua crescente no céu. Já não está na hora de sairmos daqui? Sem mais chakra da besta com cauda para coletar, não faz sentido eu ficar, respondeu Link, empoleirado casualmente no topo de uma árvore próxima. Em cerca de 2 dias depois de usar a maior parte desse chakra, voltarei para a vila. A base subterrânea deles era bem escondida, mas iluminada apenas por lâmpadas, e Link preferia ficar na superfície na maior parte do tempo. Quase ninguém visitava a floresta de sequoias ao redor, então era tranquilo, perfeito para pegar uma brisa e admirar a lua antes de dormir. O Takata fechou os olhos, saboreando o vento fresco da noite de verão. Mesmo tendo cooperado tanto com você, ainda não consigo entender o que estamos realmente fazendo? Link não respondeu. Mesmo que seja mentira, tudo bem, disse o Takata, abrindo os olhos. Ele não se importava se Link estava dizendo a verdade. Fosse porque a besta com cauda dentro dele havia se acalmado, ou porque Link o tratava como um igual, embora também precisasse de seu poder, de qualquer forma. Ele se sentiu resgatado do poço da solidão. Ninguém pode resistir à solidão. Tudo o que ele precisava era de uma única mentira, e ele estaria disposto a lutar por qualquer objetivo que Link estabelecesse para ele. Neste mundo, disse Link com a voz carregada do que parecia um suspiro, embora seu rosto mostrasse o sorriso suave de sempre, não existe verdade ou mentira desde o início. Apenas uma realidade cruel. Não tenho nada em particular que queira fazer agora. Isso era mentira. Eu simplesmente não estou satisfeito com quem eu sou no momento. Ele pulou do topo da árvore. Com um baque aterrissou e saiu andando sem olhar para trás. Enquanto essa besta com cauda estiver dentro de você, continuarei precisando de você. É mesmo? Murmurou Takata, permanecendo ali sentado por mais um tempo. Soprou algumas bolhas e observou como o luar as atravessava com um brilho nebuloso, o que estranhamente o deixou à vontade. Bem, então está bom. Pensando em Link, tão jovem, mas inesperadamente maduro e gentil, os cantos da boca de Takata se curvaram levemente. Acho que vou continuar vivendo como sua ferramenta por enquanto. Ele não desgostava desse tipo de vida. Alguns dias depois, perto da loja de ferramentas ninja de Nekobaya. É verdade, pessoas presas na solidão realmente não conseguem recusar uma mão amiga, pensou Link, lembrando-se da visão de Takata parado à distância à beira-mar quando se separaram. Isso deixou com uma certa calma. O mundo do shinobi era cruel. Aqueles que nasciam com talentos ou linhagens extraordinárias não necessariamente desfrutavam de vidas melhores. Em vez disso, frequentemente enfrentavam um tipo diferente de tormento. Neste mundo, um dom especial poderia parecer mais um pecado original do que uma bênção. Os Jinchuriki, em especial, eram forçados a gerar bestas com cauda desde pequenos, constantemente influenciados por elas. Qualquer perturbação emocional podia machucar os outros, isolando ainda mais o hospedeiro. Muitas vezes nem sabem quem realmente são nem por que vivem, perdidos na névoa da incerteza. Desejando se sentirem necessários, Kabuto Yakushi e Kimimaru se ofereceram voluntariamente a Orochimaru. O Takata não era tão diferente. Link achou surpreendente e inevitável que fosse tão fácil influenciar um Jinchuriki tão forte quanto o Takata. Afinal, este mundo era podre em sua essência, e ninja era uma profissão podre. Ele tinha visto e vivenciado tanta coisa que... Toque. Ele parou quando um gato ninja se aproximou. Cumprimentou-o com um sorriso gentil e jogou uma bebida de matatabi e alguns petiscos para gatos. Estou aqui para pegar o equipamento. Ina saltou habilmente para os braços da sombra. Enquanto era acariciada, saboreou a bebida e mordiscou o petisco com uma expressão tão satisfeita quanto a de um velho relaxando em uma cadeira de balanço. Preguiçosamente disse, sobre aquela informação que você me pediu para verificar da última vez. Desculpe, mas não há informação nenhuma. A Terra da Chuva está em confinamento total, Nia. Eles estão bloqueando todas as informações, hein? Tudo bem. Link parecia despreocupado. Embora tivesse uma boa ideia do que havia acontecido, provavelmente Anzo havia sumido. A Megakuri estava sendo reconstruída e Akatsuki agora governava a Terra da Chuva. Afinal, no mangá, Pen sozinho havia destruído a vila. Se nem mesmo os gatos ninjas que conseguiam coletar informações enviando gatos para todos os lados, conseguiam contrabandear qualquer informação, então aquele lugar estava completamente selado. Enquanto Link refletia sobre isso, o homem e o gato atravessaram as ruas vazias, chegando à loja de ferramentas ninja. Ina desceu do carro, agarrada à sua bebida de menta para gatos com uma expressão desolada. Ugh, depois que esse acordo acabar, quem sabe quando você vai voltar, Nia? Eu deveria ficar de olho nesta passagem, Nia. Não posso simplesmente ir embora, ela disse, com um tom de tristeza na voz. Conhecer Link tinha sido maravilhoso, boa comida, boas bebidas e nenhuma exigência insistente que a irritasse. Além disso, aqueles jutsus de sombra sem emoção lhe deram toda a companhia que ela poderia desejar. Eles até conheciam várias técnicas de massagem, ajustando-as para se adequarem a ela. Ela se sentia como se tivesse se tornado um gato que não conseguia viver sem um humano ou melhor, sem uma sombra. Se eu pudesse ter esse jutsu, pensou Ina pela primeira vez na vida, invejando um pouco os humanos. Ela esticou o pescoço para observar Link entrar na loja de ferramentas ninja, soltando um suspiro profundo. Ah, a vida não é fácil, os gatos só podem suspirar por ela. Dentro da loja de ferramentas ninja, Kans, Nekobaya chamou sua neta. A jovem habilmente dispôs uma série de pergaminhos. Por favor, dê uma olhada, senhor. Link olhou para eles. Eu confio em você. Ele fez uma pausa e continuou. Nekobaya, tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Pode ir, respondeu Nekobaya gentilmente. Afinal, ele era um cliente assíduo gastando bastante. Pergaminhos não eram baratos, assim como informações. Ambos custavam caro, e como traficante do mercado negro, embora honesta, ela não se importava de onde vinha o dinheiro, contanto que acabasse no seu bolso. Criar gatos era caro, treinar gatos ninjas ainda mais.
Desde que o clã Uchiha foi exterminado, ela tivera poucos clientes desse calibre. Eu gostaria de adotar um gato ninja, disse Link. Kans, que estava ocupado organizando os pergaminhos, olhou curioso em sua direção. Era raro hoje em dia alguém querer adotar um gato ninja. Comparados aos cães ninja bem treinados, obedientes e leais, o clã dos gatos ninja, bem, eles seguiam seus próprios caprichos. Se não quisessem trabalhar, simplesmente não trabalhariam. Tinham pouca noção de um vínculo estrito entre mestre e servo, precisavam de cuidados e alimentação cuidadosos e eram frequentemente preguiçosos e glutões. Se estivessem de mau humor ao serem convocados, poderiam não fazer absolutamente nada. O mais importante é que a diferença fica bem clara na comparação direta. Os cães ninjas ficam satisfeitos desde que tenham algo para comer. Nunca fogem das tarefas e vêm correndo sempre que você os chama, até mesmo arriscando suas vidas pelo seu dono. Você quer um gato ninja? Quantos? Perguntou Nekobaia de repente achando graça. Mas devo dizer logo de cara que não posso forçá-los a te servir. Link pensou por um momento. Acho que a Ina seria perfeita. Ele vinha planejando isso há algum tempo. Entre os gatos ninjas, Ina era extraordinariamente responsável, e ele já estava de olho nela. Capítulo 205. Um dia depois, na estrada de volta para Konoha. Parceiro, você realmente tem muito bom gosto, miau. A boca de Ina ainda estava um pouco gordurosa de tanto comer peixe grelhado. Recostada nos braços de uma sombra, ela lambia o pelo satisfeita enquanto falava. Tendo acabado de se tornar uma gata ninja treinada para fazer as necessidades no lugar certo, ela já havia sido presenteada com uma refeição farta? Uma verdadeira delícia. Eu sabia que me tornar um gato doméstico era a decisão certa. Aproveitando o calor do abraço e da massagem, ela pensou em Youuu naquela cidade vazia, ainda deitado esperando por clientes, e se sentiu interiormente presunçosa. Mas sejamos claros, disse Link com um sorriso, quando preciso de você para alguma coisa, você não pode simplesmente causar problemas. Crie um gato por 1000 dias, use-o por um momento. Quando estava rastreando o Takata, ele realmente sofreu com a falta de técnicas de reconhecimento ou rastreamento. Como não havia encontrado nenhum ninja batedor adequado para invocar, imaginou que poderia muito bem criar um gato ninja para ajudar. De qualquer forma, assim que sua geração mais velha de sombras fosse aprimorada, eles se afastariam das linhas de frente. Cuidar de um gato não lhe custaria muito esforço. Gastar um pouco de dinheiro nisso não foi grande coisa. Não se preocupe, deixe a tarefa de encontrar coisas e coletar informações comigo, Nia. Ina prometeu alegremente. Cruzando as patas dianteiras sobre o peito, deitou-se de lado, apoiando a cabeça no braço da sombra e observando a paisagem passar rapidamente. Ela não era como aqueles gatos ninja típicos, desorganizados e indisciplinados. Caso contrário, não teria se destacado o suficiente para ser uma das gatas guardiãs da loja de ferramentas ninja de Nekobaia. Ninjas são pagos por um trabalho, e gatos ninjas também. O único requisito era que ela reconhecesse o humano e fosse bem cuidada. Caso contrário, chegamos. Ao avistar os portões de Konoha, Link diminuiu o passo. Fazia tempo que não voltava, e havia uma leve sensação de apego. Afinal, era o lar que ele conhecera nesta vida. Ina fez questão de pular da sombra e caminhar fielmente ao seu lado. Ele entrou na vila sem problemas. De repente, o cão ninja da patrulha arqueou as costas para as duas sombras que carregavam os restos mortais de Idan, arreganhando os dentes e soltando um rosnado baixo e ameaçador. GRA, Ao, Aimaru, a veterinária da unidade médica e membro da patrulha, Inuzuka Ana, chamou. Ela se aproximou, viu Link e assentiu. O que tem nessa bolsa? Ela estava apenas perguntando por curiosidade. Na verdade, o que quer que ele trouxesse não era grande coisa. Dado seu status, ninguém provavelmente questionaria. Um gato ninja também? Ela notou Ina seguindo ao lado dele. Ah, isso? Link sorriu. É um novo equipamento experimental para a unidade médica. Pode chamar de Senhor D. Vai ser bem útil. Que nome bizarro. Inuzuka Ana cheirou, sentindo um leve cheiro de sangue humano. Decidindo que não era problema dela, ela foi embora com o cachorro ninja. Finalmente Link chegou às ruas de Konoha. Ina, que acabará de desempenhar o papel de uma companheira leal, desistiu depois de meros 100 metros e pulou de volta para os braços da sombra, sua natureza felina preguiçosa em plena exibição. Muitos transeuntes olhavam para a estranha figura da sombra. Seu corpo todo preto e humanoide, uma visão realmente estranha. Link pulou nos telhados e voltou rapidamente para casa. O lugar estava impecável, e alguém havia borrifado algum tipo de perfume? O cheiro no quarto era um pouco estranho. Antes de sair, ele entregou a chave para Sasuke. Ina, que tipo de cama de gato você quer? Perguntou Link, enquanto sua sombra pescava as roupas que ele pretendia vestir. O apartamento dele não era exatamente pequeno, mas certamente não tinha espaço para um segundo quarto. Ele não teve escolha a não ser comprar uma cama para gatos. Ina pensou por um momento e disparou uma série de exigências. Ela não tinha intenção de se conter. Tendo essencialmente vendido sua vida a um humano, ela poderia muito bem se divertir. Link anotou cada pedido, planejando passar na loja de animais depois de terminar o atendimento na unidade médica mais tarde naquele dia. Quando eu sair da vila em missões, levo você comigo. Caso contrário, você está livre para ir e vir quando quiser. De qualquer forma, ele não esperava que um gato de estimação fosse de utilidade imediata. Em sua vida passada, ele gostava bastante de gatos, então ter um por perto só por diversão já era suficiente. Além disso, ele voltou com uma boa quantia de dinheiro e não teve problemas com gastos com gatos. Ele então separou 3 sombras que já estavam ultrapassadas em termos de combate para ficar com Ina, e foi até o banheiro com uma muda de roupa para tomar um banho. Enquanto a água caía, um pensamento repentino o atingiu.
Ter um gato era uma coisa, mas ter um gato ninja sob o mesmo teto significava que ele não poderia mais andar pelado depois do banho, não é? Ele nunca dormia nu, mas perder até mesmo esse pouco de privacidade era um pouco estranho. Mesmo assim, ele não se importava. Na verdade, sentia-se um tanto animado com o futuro da vida. Então nem eu consigo vencer a solidão, né? Deixando a água morna escorrer pelo rosto, Link olhou para os azulejos brancos e deu um sorriso indiferente. Afinal, ele era humano. Existem algumas emoções que você simplesmente não consegue evitar. Você aprende a se adaptar e usá-las a seu favor. Prédio da unidade médica. Tsunade viajou a negócios? Perguntou Link, um pouco confuso. Ele casualmente colocou um pergaminho sobre a mesa. Aqui estão as ervas necessárias para a missão. Já usei todo o remédio que levei da última vez. Ele havia partido com suprimentos suficientes para meio ano, apenas para consumi-los em pouco mais de um mês. Era como comê-los como se fossem comida normal, embora cada uso se tornasse menos eficaz que o anterior. Shizune aceitou o pergaminho, parecendo um tanto estranha. Vou buscar seu remédio. Pouco tempo depois, ela retornou carregando um grande embrulho, aparentemente bem preparado. Tem uma nova fórmula aqui, explicou ela. Lady Tsunade a desenvolveu recentemente para melhorar a resistência. Tomada a longo prazo, pode aumentar ligeiramente suas reservas de chakra, mas tem efeitos colaterais fortes, então use com moderação. Ela separou uma pequena bolsa de comprimidos do pacote grande. Entendido. Obrigado. Link fez uma pausa e acrescentou. A propósito, encontrei alguns membros da Akatsuki por aí, e consegui capturar um. Ele deu a ela um breve resumo da chamada dupla imortal e fez a sombra atrás dele colocar a bolsa com os fragmentos de Ida na mesa. Shizune pareceu interessada. Sendo uma ninja médica, ela naturalmente achou a ideia de um corpo imortal fascinante. Eles entraram no laboratório juntos, um após o outro, e tiraram a cabeça. A cabeça de Idan estava envolta em uma bolha, um jutsu secreto de Utakata. Uma leve cutucada a estourava, mas, enquanto permanecesse intacta, bloqueava tanto o som quanto o cheiro, impedindo os intermináveis ataques de cuspe de Idan. No caminho para a base do País das Ondas, Idan cuspia constantemente nas pessoas para enojá-las. Então eles adotaram essa medida de isolamento. Seu chamado corpo imortal significava apenas que ele não morreria se cortado em pedaços. Uma vez recolocado, seus ferimentos sarariam. Ele dificilmente era incondicionalmente mortal, ainda precisava de nutrição, ou morreria ou apodreceria. Até então, o Takata e as sombras o alimentavam de acordo com um cronograma. Agora que ele estava fora da bolha, não tinham mais aquela maneira conveniente de mantê-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Sua técnica envolve desenhar um círculo ritual com sangue. Assim que ele obtém o sangue do oponente e se posiciona dentro do círculo, qualquer dano que ele infligir a si mesmo é infligido simultaneamente ao alvo. Link explicou as habilidades especiais do Sr. D com bastante naturalidade. Ele é fisicamente bem forte e bom em taijutsu, mas não é o cara mais esperto do pedaço. Idan cuspiu saliva no copo à sua frente, bocado após bocado. Para ser justo, sua imortalidade não era isenta de inconvenientes. Sua regeneração era realmente rápida, tão rápida que dava para ver boa parte de sua língua crescendo novamente. Alguns de seus dentes também estavam crescendo novamente. E isso depois de terem arrancado seus dentes 3 vezes e cortado sua língua 2 vezes no último mês. Além disso, como ninja focado em taijutsu, corpo 9 poder 8 em termos de jogo, mesmo com apenas metade da língua e uma boca. Idan conseguia cuspir no vidro com força suficiente para fazer barulhos altos de pancada. Se você chegasse muito perto, era preciso tomar cuidado. O Sr. Jashin irá amaldiçoá-los. Eu morderei cada um de vocês até a morte com meus dentes. Idan murmurou indignado. Ignorando, Link continuou falando sobre o que havia descoberto em sua pesquisa. As partes do corpo dele permanecem biologicamente ativas e mesmo se você as separar, elas mantêm algum tipo de conexão estranha. Shizune ouvia atentamente, tomando notas, ambos com uma expressão extremamente profissional. Ser ignorado daquela forma enfureceu Idan. Negá-lo era o mesmo que negar a fé Jashin. Senhor, por falta de saliva, ele não hesitou em morder a própria boca e cuspir sangue por todo lugar para enojá-los. Baki, uma das sombras de Link entrou no laboratório, levantou-se e deu-lhe um soco, deixando-o semi-consciente. Em seguida, fechou-lhe a boca com força, impedindo-o de abri-la. Entendo. Então ele é realmente um sujeito experimental valioso. Shizune assentiu em concordância. Afinal, Idan foi aparentemente o único resultado bem-sucedido dos experimentos proibidos do culto Jashin, e provavelmente o último. Dada a doutrina vil do culto de matar todos ao seu redor, que se estendia aos seguidores matando-os aos outros, eles dificilmente precisariam de uma força externa para exterminá-los. Estavam fazendo isso a si mesmos. Qualquer chance de replicar sua técnica de imortalidade era extremamente pequena. Link estava bastante curioso para saber como um culto com esse tipo de crença havia cooperado para produzir a imortalidade em primeiro lugar, mas deixou o Sr. D para Shizune, cuja paixão por pesquisa era evidente. Depois de alertá-la sobre os perigos e deixar os fragmentos de Idan para trás, ele pegou o remédio recém-adquirido e deixou a unidade médica. Ele mandou uma sombra levar o remédio para casa enquanto ele partia com alguns presentes simbólicos, selados em um pergaminho, para visitar seu mentor, Nara Shikaku, e também passou para ver seu professor, Nara Insui, no caminho. Seu mentor era o mesmo de sempre, levando uma vida tranquila. Embora Shikaku fosse nominalmente o Jounin-chefe, raramente se envolvia nas tarefas diárias. Sua posição era importante, então, a menos que fosse um assunto sério, não exigia sua contribuição direta. Simplesmente não havia muitas missões de alto nível ou grandes questões de nível de aldeia ou nação para tratar. Insui, por outro lado. Você voltou ao serviço ativo? Perguntou Link, um tanto surpreso. Nara Insui deu um tapinha no protetor de testa e riu.
Sim, eu simplesmente não consigo ficar parado. Além de ser ninja, não sou bom em mais nada. Não seja tão modesto, você é bem habilidoso em relaxar, Link pensou consigo mesmo. Mas antes que pudesse falar, Insui continuou animada. Você ainda não se encontrou com Iris e Ami, né? As duas fizeram Chunin. E aqueles dois que costumavam andar com você, os alunos de Kakashi do time 7, também foram promovidos a Chunin. Então todo mundo foi promovido, hein? Ouvindo seu professor repassar as últimas atualizações, Link ficou satisfeito. Pelo menos meus esforços em treiná-los não foram em vão. Considerando a força de Iris e dos outros, eles já estavam além dos padrões normais de um Chunin. O futuro deles agora dependia deles mesmos. Nara Insui pousou a mão no ombro de Link, olhando para o aluno familiar que também parecia mudado de maneiras que ele não conseguia identificar. Hoje à noite vamos fazer um churrasco juntos. Link fez uma breve pausa antes de sorrir. Claro, preciso ir ver o terceiro Hokage. Nos encontramos para um churrasco hoje à noite, ok? Com isso ele foi embora sem demora. Enquanto Insui observava a figura de Link se afastando, tão reminiscente da solidão que ele outrora demonstrara, pensamentos complexos turbilhonavam em sua mente. Por fim, ele apenas soltou um suspiro silencioso. Ele não tinha ideia do que seu aluno havia passado ou do que estava tentando alcançar, mas a sensação de que Link estava suportando tudo sozinho o incomodava profundamente. Lágrimas falsas podem machucar os outros, mas um sorriso falso só machuca você mesmo. Saindo da casa de Insui, Link passou pelo escritório do Hokage. O terceiro Hokage, aparentemente com tempo livre, estava no terraço, observando a vila com um telescópio, principalmente as fontes termais e as casas de banho, para se proteger de qualquer pervertido espionando o lado feminino. Os dois conselheiros não estavam lá, provavelmente ocupados com outras tarefas. Também não havia muitas pessoas no escritório dos Jounin, pois a carga de trabalho da vila estava aumentando novamente e a maioria das pessoas estava em missões. Link conversou casualmente com o terceiro Hokage por um tempo antes de se despedir e ir direto para o campo de treinamento 7. Iris e Ami não estavam à vista, mas Sasuke estava lá, como sempre, treinando. Ele não estava usando o icônico colete Chunin. Ao avistar Link chegando, levantou-se, respirando pesadamente e lentamente abriu um sorriso. Bem-vindo de volta. Link sorriu de volta e não disse nada. Num piscar de olhos, ele se aproximou de Sasuke. Bate. Sasuke conseguiu bloquear o ataque. Seu progresso foi notável. Mesmo tendo usado a técnica de extração de doenças delicadas apenas uma fração das vezes que Link usará, e consumido muito menos pílulas proibidas, ele estava apenas um pouco mais fraco agora. Seu Sharingan de 3 Tomoe era ainda mais trapaceiro, aumentando enormemente sua velocidade e chakra no momento em que era ativado. Mais do que qualquer droga poderia fazer. A diferença entre gênios e pessoas comuns é realmente enorme, pensou Link. Boom! Sasuke respondeu com um chute giratório, e eles treinaram usando apenas taijutsu, como nos velhos tempos, dentro do campo de treinamento. No final, Link venceu por uma pequena margem. Sasuke deitou-se numa pedra, recuperando o fôlego por um momento antes de falar. Quero ir procurar Itachi. Não. Link vetou a ideia imediatamente. Você ainda não está nem perto de estar pronto. Com 3 Tomoe em teoria, Sasuke poderia ser capaz de lutar contra o Uchiha Itachi, mas este era o Itachi que ainda não era o inválido meio cego de Shippuden. Além disso, Sasuke não nutria o tipo certo de ódio para despertar o Mangekyou Sharingan, o que desvirtuou o plano original de Itachi. Quem sabia se ele poderia enfrentar o Kotoamatsukami de Shizui ali mesmo se ele avançasse de forma imprudente? Foi também por isso que Link não colocou Uchiha Itachi em sua lista de alvos. O genjutsu mais forte do homem era notoriamente aterrorizante, sua inteligência tática acima da média, e ele tinha a vida extra de Izanagi, além do terrível Izanami, que distorce a mente. Havia simplesmente muitas incógnitas em uma luta contra ele. Melhor esperar. No máximo mais 2 anos, todos ainda eram jovens e havia tempo para se desenvolverem mais. Se isso não bastasse para a linha do tempo de Shippuden, Link poderia procurar o local de renascimento do Três Caudas e matá-lo novamente. Havia muitas maneiras de enrolar, não havia necessidade de pressa. Sasuke ficou em silêncio por um momento, sem responder. Ele vinha escondendo um segredo de todos, amigos, familiares, qualquer um. Durante seu breve confronto de genjutsu com Itachi, este lhe explicou que despertar o Mangekyou Sharingan mais forte exigia um método especial. Ele tinha verificado isso. Como o uso frequente do Mangekyou leva à cegueira, Itachi pretendia ajudar Sasuke a abrir seu Mangekyou e, em seguida, transplantar outro par de Mangekyou para uso posterior, forçando Sasuke a romper seu vínculo mais profundo para obter a determinação necessária para despertá-lo. Nesse reino de genjutsu, não importava o quão furioso Sasuke ficasse, não importava o quanto ele exigisse respostas ou rugisse de raiva, ele só encontrava o olhar morto e indiferente de Itachi. Não importa se você tirar meus olhos, ou o que você fez ao clã e à vila. Essa parte por si só é imperdoável. Os 3 Tomoe nos olhos de Sasuke apareceram enquanto suas emoções flutuavam, as pupilas vermelhas se tornando mais intensas. O que houve? Link perguntou, notando a perturbação repentina do chakra. Sasuke se acalmou, desativou o Sharingan e então se virou para Link. Ao encontrar os olhos do amigo, ele não pôde deixar de sorrir, meio sincero, meio forçado. Não é nada. Só pensei no Itachi. Essa luta com ele, preciso lidar com isso sozinha. Não posso deixar Link se colocar em perigo. Além disso, ele não vai me matar de cara porque quer meus olhos. Por trás daquele sorriso, havia uma tempestade turbulenta de emoções. Dividido entre o irmão e a destruição do clã, ele se recusava a deixar que qualquer outra coisa que lhe importasse lhe fosse tirada. Não se tratava apenas de ódio. Havia também certas coisas que ele tinha que proteger. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Eu vou te matar. Em algum lugar na Terra do Fogo, em uma base Uchiha escondida. Um salão mal iluminado.
tosse, tosse, pingar. Uchiha Itachi recostou-se na cadeira, levando a mão à boca enquanto o sangue escorria entre os dedos para o chão. Por um tempo engoliu um pouco de remédio, depois se endireitou, fitando o salão vazio com um olhar que não parecia nem triste nem feliz. Bata, bata. Um corvo voou pelo corredor e pousou no braço da cadeira dele, alisando suas penas. Itachi acariciou o corvo, e várias informações coletadas surgiram em sua mente. Depois de ficar ali sentado por mais um tempo, ele finalmente se levantou. Já era hora. Link está crescendo rápido demais. Ele até conseguiu capturar os Jinchuriki dos 6 caudas, além de Kakuzu e Idan. Ele refletiu sobre isso. Sasuke também quase atingiu o limite, em grande parte graças ao jutsu de Link. Mas apenas treinar o corpo não é suficiente para diminuir a distância entre ele e o Mangekyou. E então temos Madara, que parece pronto para tomar novas medidas. Preciso que Sasuke desbloqueie o Mangekyou primeiro, seja para proteger a vila ou para sobreviver. Ele não acreditava que se Link continuasse crescendo, seria capaz de derrotar Madara. Até mesmo a técnica de invocação reversa de Sasori havia deixado Link indefeso. Os poderes de Madara eram ainda mais formidáveis, e o próprio Itachi não tinha certeza se conseguiria matá-lo. Toque, toque, toque. Passo a passo, Itachi saiu do salão. Seu corpo letárgico gradualmente voltou ao normal sob os efeitos do remédio. Emergindo das sombras para a luz do sol, ele estreitou os olhos ligeiramente e desapareceu com uma cintilação corporal. Você está pronto? Sasuke. Capítulo 207. Um mês depois, no campo de treinamento 7. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Não muito longe dali, uma sombra parecida com a de um coelho se dividiu em muitas cópias, rapidamente preenchendo o chão. Buff! Link exalou, engoliu uma pílula de soldado e então enxugou o suor da testa. Depois de aprender o jutsu dos clones das sombras, aprender o jutsu dos clones múltiplos das sombras não é tão difícil, e ele logo compreendeu. Comparado aos clones das sombras comuns, não há muita diferença na forma como separa a sombra do corpo principal. A principal diferença é simplesmente que o jutsu dos clones múltiplos das sombras pode produzir muitos clones a partir da mesma fonte. Não há uma grande diferença na eficácia com que drena o chakra do oponente. Mais importante ainda, múltiplas sombras inimigas trabalhando juntas tornam o combate corpo a corpo exponencialmente mais problemático. Mas para Link em seu nível atual, é apenas mais ou menos. Ele já consegue mobilizar dezenas de sombras equivalentes à força de um Jounin para atacar o inimigo em grupo. Mesmo que o inimigo consiga invocar muito mais sombras, isso não ultrapassa o limite máximo do que uma única sombra pode fazer. Além disso, o custo de chakra é muito alto. Link suspirou baixinho. Um clone das sombras normal divide seu chakra pela metade, mas o jutsu dos clones múltiplos das sombras divide seu chakra automaticamente em tantas porções quanto possível, deixando você com apenas uma porção para si. Não importa quem o use, eles acabariam ofegantes do mesmo jeito. É mais adequado para alguém como Naruto, que possui enormes reservas de chakra e o selo dos 8 trigramas para destruir o chakra de Kurama, garantindo uma resistência praticamente ilimitada. Para Link, sua praticidade é baixa. Provavelmente será arquivado junto com outros jutsus que ele raramente usa. Ele olhou para Sasuke, que estava treinando com Uchiha Fugaku. Como os 2 membros do time 7, além de Sasuke, haviam sido promovidos a Chunin, eles seguiram em frente. Naruto estava treinando fora da vila, então basicamente o time 7 só existia no nome. Kakashi havia começado a aceitar missões solo. Após a promoção de Aruno Sakura Chunin, ela passou a estudar Genjutsu avançado com Kurenai. Enquanto isso, Sasuke passava os dias perto de Link. Eu me pergunto o que a Tsunade está tramando. Ela se foi há tanto tempo. Será que ela saiu da vila de novo? Link ficou um pouco confuso. Com Navaki por perto, Tsunade estava gradualmente superando sua hemofobia e já havia assumido funções importantes na vila. Pela sua personalidade, ela não deveria mais sair escondida. Seu desaparecimento repentino e misterioso o incomodava. Ele esperava que Tsunade desenvolvesse remédios mais potentes para ele. Estava prestes a causar problemas para Orochimaru, atacar o grupo terrorista Akatsuki, reunir mais Jinchuriki e abrir um novo capítulo desta história. Mas agora seu curador havia desaparecido. Ah bem, vou falar com Shizune novamente hoje. Se Tsunade ainda não tiver voltado, vou sair da vila e fazer uma visita ao Orochimaru. Link sentiu uma leve sensação de urgência. Não se tratava dos eventos de Otsutsuki ou Shippuden. Com suas habilidades e jutsus, ele provavelmente poderia emboscar e matar qualquer Jinchuriki se realmente quisesse. O bisturi de chakra era um contra-ataque perfeito para as bestas com cauda, cujos corpos eram feitos de chakra sólido. A única razão pela qual ele não tentou simplesmente extrair a besta dos 6 caudas e guardá-la para si foi porque temia que a técnica de extração de doenças delicadas pudesse não ser capaz de salvar o hospedeiro após a perda de sua besta com cauda, e ele os queria vivos para uso posterior. O que o pressionava era o vilão ultrapassado Orochimaru. A ideia de ele pesquisar algum protótipo usando o selo dos 5 elementos, aproveitando a energia natural, só de pensar nisso já era intimidante. Se Orochimaru acabasse criando algum monstro extremamente poderoso, isso seria um problema. Ele não queria se comportar como um vilão sem noção que deixa uma ameaça crescer sem controle. Ele planejava cortar o mal pela raiz. Pensando nisso, Link descansou por um momento. Após cumprimentar o pai e o filho Uchiha, dirigiu-se ao prédio do corpo médico. Lá dentro, Shizune, Ampo e vários outros especialistas médicos estavam ocupados com Idan, conduzindo experimentos médicos. Quando Link chegou, todos o cumprimentaram brevemente e depois voltaram ao trabalho. Até Idan cuspiu nele em boas-vindas, o que provocou um zumbido nas coleiras de choque, deixando-o vesgo. A contenção do Sr. D pelo corpo médico consistia em uma série de anéis colocados em volta do pescoço, pulsos e coxas.
Eles mediam medidas como pressão arterial, batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo. A menor agitação desencadeava choques elétricos, impedindo de fazer movimentos imprudentes. A intensidade do choque aumentava com a agitação emocional. Havia também alarmes sonoros que soavam ao atingir um determinado limite, acionando o injetor interno para administrar um anestésico superconcentrado. No início, o senhor detentou se machucar na esperança de se beneficiar de sua imortalidade, mas eventualmente desistiu de resistir. Agora, em circunstâncias normais, ele quase não demonstrava impulsos rebeldes. Mas sempre que Link aparecia, o Sr. D ainda ficava irritado. Shizune revirou os olhos ao ouvir a saudação fingida e amigável de Link a Idan, o que fez o sujeito se desligar mais uma vez. Ela tirou as luvas e perguntou, precisa de alguma coisa? Se for sobre Lady Tsunade, ela ainda não voltou. Ela estava começando a se preocupar. Conhecendo alguns detalhes, percebeu que aquelas energias naturais especiais eram extremamente destrutivas. Um único erro poderia ser fatal, e mesmo com a ajuda das invocações, o risco era alto. Ela tentará convencer Tsunade a não treinar com tal método, mas foi inútil. Tsunade havia decidido. Entendo. Link assentiu. Não era surpresa que Tsunade ainda estivesse ausente. Você poderia preparar mais remédios para mim e também enviar outra missão para encontrar ervas raras? Sem problemas. Shizune o conduziu enquanto respondia e então perguntou. Você está saindo da vila de novo, não é? Vou confiar Sasuke a você, disse Link enquanto seguia. Eles chegaram à farmácia. Shizune parou na porta e olhou para trás. Os resultados do meu tratamento não são nem de longe tão bons quanto o seu jutsu. Você deveria avisá-lo para não se esforçar demais. Em pouco tempo, ela terminou de embalar os remédios. Normalmente, eles eram medidos em pequenos pacotes, mas grandes quantidades eram seladas em pergaminhos. Desde que Link se tornou um visitante frequente, eles estocaram sacos e sacolas extras para levar. Shizune entregou-lhe um saco de estopa cheio de remédios. Olhando para a criança, que não parecia diferente de alguns meses atrás, suspirou baixinho. Pena que não aprendi o selo Yin para permanecer jovem para sempre, suspiro. Mas para esse pirralho na frente dela, a juventude eterna seria uma bênção ou uma maldição. Ela não disse mais nada. Retornando ao seu escritório, preencheu um formulário de missão para o corpo médico, carimbou com o selo de Lady Tsunade. Recebeu o pagamento pelo remédio e observou Link ir embora. Olhando para a mesa e a cadeira vazias, ela parecia nostálgica e solitária. Lady Tsunade, por favor, volte sã e salva. Você está pronto? Sim, parceiro Nia. A gata ninja Ina agachou-se confiantemente no ombro de uma sombra, esforçando-se ao máximo para encolher a protuberância em sua barriga. Suas roupas, que antes eram um pouco largas, agora estavam esticadas. Link sentiu que não estava criando um gato, mas sim um porco. Após um momento de silêncio, ele disse, acho melhor comprar uma roupa nova para você. O pelo de Ina se arrepiou. Eu não sou gorda, Nia. Essas roupas encolheram Nia. Link afagou a cabeça dela. Claro, claro. Aliás, como recompensa pela sua lealdade no mês passado, decidi te dar uma roupa nova, além de brinquedos novos e pelo que ouvi, um lote novinho de petiscos especiais para gatos. Ouvi dizer que são com sabor de matatabi. Obrigada, parceira Nia. Ina sorriu, então arqueou as costas silenciosamente, contraindo a barriga. Talvez eu realmente tenha exagerado ultimamente. É melhor começar a malhar mais. Ela deu um tapinha no braço da sombra, indicando que ele deveria bloquear a visão de sua protuberância, com uma expressão um pouco preocupada. Não posso deixar Tenka rir de mim na próxima vez que nos encontrarmos. Ugh, que dor de cabeça. Link levou Ina a um pet shop, comprou roupas novas, petiscos para gatos e bebidas. Como os gatos ninjas podem usar a técnica de invocação, eles simplesmente selavam os itens extras em um pergaminho. Ina podia recuperá-los quando necessário, poupando Link de muitos problemas. Realmente conveniente ter um gato ninja por perto. Ah, é verdade. No último mês, além do treinamento diário e do aprendizado de como conjurar múltiplos clones das sombras de forma constante, ele também tentou o treinamento de invocação reversa que terminou em fracasso. Ele não conseguiu estabelecer um contrato com o clã dos gatos ninja que permitisse a Ina realizar a invocação reversa. Quando tentou por conta própria, a invocação se transformou em uma simples invocação, conectando-se apenas à terra pura. Não era isso que ele queria se teletransportar, não se conectar à vida após a morte novamente. Bem, se ele algum dia conseguisse criar algum tipo de rede de telecomunicações terra pura, talvez sua companhia dos sonhos terra pura realmente brilhasse. Mas enfim, após atender às necessidades do gato ninja, Link pendurou o pergaminho nas costas, deixou a vila mais uma vez e rumou para o sul. A base de Orochimaru mais próxima de Konoha era o Esconderijo do Sul, uma pequena ilha cercada pelo oceano, não muito longe do País das Ondas. Isso significava que ele também poderia passar por lá e pegar o Takata. Com o dragão da terra como transporte, Link e Ina logo chegaram perto de sua base no País das Ondas. Você voltou. Depois de mais de um mês ausente, Link encontrou o Takata mais ou menos inalterado, ainda vestido com vestes idênticas. Ele deve ter comprado uma dúzia de cópias. Uma vez, Link viu todas penduradas para secar, todas do mesmo estilo. Você a adotou? Perguntou o Takata, olhando Ina com interesse. Minha nossa! A pobre gata, sob a pressão de um Jinchuriki, não ousou se envaidecer ou demonstrar qualquer emoção. Então ela apenas se agarrou aos braços da sombra com um gemido lamentável. Temos novas ações a tomar, disse Link. O plano era que o Takata o acompanhasse.
Não fazia sentido desperdiçar o aliado que ele havia dedicado tanto tempo recrutando. Link continuava o mesmo de sempre. Se pudesse evitar lutar contra si mesmo, ele o faria, a menos que o inimigo fosse forte o suficiente, como Kakuzu. Forte tanto a curta distância quanto a longa distância, capaz de escapar pelo subsolo com seus fios negros. Nesse cenário, 3 Jounin de elite mais as sombras de Link poderiam não ser suficientes, então Link resolveria o problema por conta própria. Mas para enfrentar Orochimaru, um velho conhecido, não havia necessidade disso. Tudo bem. O Takata guardou seu soprador de bolhas, pronto para sair a qualquer momento. Ele não fez perguntas por que ou o que iriam fazer. Capítulo 208. Sunagakure, Edifício Kazekage, recém-inaugurada oficina de areia de ferro. Rachadura. Sazori guardou um pergaminho na manga e saiu. Parou ao ver a velha sentada em frente à porta, a cabeça baixa como se estivesse sem vida, sem respiração visível. Peguei você, não é? Tio levantou a cabeça, um leve sorriso aparecendo em seu rosto envelhecido. Inútil, Sazori comentou categoricamente, sua expressão inalterada. Tio se levantou lentamente. Meu querido neto, o que exatamente você está planejando? Tem algo a ver com o Link de Konoha? Depois de observá-lo por um tempo, ela teve certeza de que seu neto tolo ainda era o mesmo de antes. Mesmo transformar todo o seu corpo em uma marionete humana não o libertou dessas emoções perturbadoras. Em vez disso, aprisionou seu coração no passado. Meus negócios não têm nada a ver com você, disse Sazori, com a voz exatamente como sempre. Tinho fixou o olhar nos olhos dele. Da manga, tirou 2 pergaminhos. Após uma breve hesitação, jogou-os na direção dele. Não se importava se Sazori havia pertencido a Akatsuki ou quantos atos terríveis ele havia cometido, quantos ele havia matado ou transformado em marionetes. Ela simplesmente não conseguia aceitar que ele atacasse os Kage da vila ou traísse a vila. Com o tempo, ela gradualmente se conformou com o que havia acontecido. Foto. Sazori pegou os pergaminhos, abriu um para uma olhada rápida e então olhou para a velha novamente. Meu trabalho antigo, hein? Não esperava que você guardasse essas peças obsoletas. Ele disse isso sem emoção, mas segurou os pergaminhos com as 2 mãos com os braços abaixados. Avó e neto se entreolharam em silêncio. Finalmente Sazori se virou e foi embora. Não se meta na vida dos outros, velha senhora. Ele estava cansado da vigilância constante dela. Se não fosse por usar a invocação reversa para sair da vila, ele nem teria conseguido ver com os próprios olhos o quão estranhamente rápido Link estava crescendo. Tio observou partir e até o último instante, não proferiu as palavras que queria dizer. Fazia muito tempo que não se comunicavam. Na sua idade, ela não se importava mais tanto com a própria vida. Ela havia desenvolvido o jutsu proibido reencarnação da própria vida para ressuscitar o filho ou a nora, na esperança de que o neto pudesse retornar à vila em troca. Mas era claramente tarde demais. Meu neto ainda pode voltar? Ele se transformou em uma marionete humana e certa vez matou o 3º Kazekage. Mesmo que agora servisse como um pilar de sustentação para a vila devido a algum acordo, a maioria das pessoas o olhava com ódio e medo. O que Tio poderia dizer? Implorar para que todos aceitassem e perdoassem o criminoso da vila? Ou implorar para que Sazori abandonasse seus ideais e permanecesse em paz em nome do reconhecimento? Quando você fica velho, você começa a esperar por coisas impossíveis. Tio ficou sozinha no corredor, imóvel por um longo tempo como uma estátua. Deveríamos ir até lá? Sussurrou Kankuro, recém-promovido a Chunin, espiando de um canto distante. Temari balançou a cabeça com um suspiro. Deixa a vovó Tio ter um pouco de paz, disse ela. Ela, mais do que ninguém, entendia os sentimentos da velha. Ela também tinha um ente querido que havia sido rejeitado pela vila, Gaara. A propósito, onde está Gaara? Ela percebeu de repente que seu irmão mais novo, que havia retornado com ela para fazer um relatório, havia sumido. Kankuro hesitou. Acho que ele seguiu aquele tal de Sazori. A expressão de Temari mudou instantaneamente, preocupada que pudessem brigar. Ela puxou Kankuro e correu atrás deles. Pouco depois, perto de um beco perto do edifício Kazekage, encontraram a dupla. Tocar. Temari pousou na frente de Gaara, segurando seu leque. Kankuro se abaixou ao lado dela. Ele estava prestes a sacar um pergaminho, ou conectar os fios de sua marionete e ficar de guarda como sua irmã. Mas se lembrou de como enfrentar Sazori da última vez só levou à destruição ou roubo de suas preciosas marionetes. Então, ele apenas ficou ali em silêncio. A tensão no ar era palpável. Temari estava prestes a questionar Sazori quando sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, viu Gaara gentilmente empurrá-la e Kankuro para o lado. Ele olhou para o jovem inexpressivo e disse, você também está sozinho, não é? Essa é apenas uma emoção sem sentido que os humanos têm. Os olhos de Sazori estavam cheios de indiferença, mas seus lábios se curvaram levemente. Marionetes não se deterioram. Nem meu coração nem meu corpo têm espaço para esse tipo de tédio. Se você realmente quer companhia, faça uma marionete. Se um quebrar, você pode construir um novo a qualquer momento. Claro, a qualidade da marionete é importante. Serei seu amigo, Gaara o interrompeu. Eu entendo como você se sente. Ah, você ficou senil tão jovem? O sorriso no rosto de Sazori se alargou. Se quer me entender, que tal se transformar em uma marionete primeiro? Com isso ele desapareceu num borrão. Que pessoa assustadora, murmurou Kankuro. Ele nem é mais humano, é? Temari olhou fixamente para ele. Kankuro abriu as mãos como se quisesse justificar sua inação. Não adianta. Minhas marionetes não farão nada contra alguém assim. Tendo recebido golpes repetidos, ele ainda não havia recuperado a confiança. Gaara? Temari virou-se preocupada para o irmão.
Era a primeira vez que ele tentava fazer amizade desde que se libertara completamente da própria turbulência interior, e ele havia sido rejeitado de cara. Isso devia doer. Gaara ficou em silêncio por um momento, depois lentamente mostrou um sorriso sincero. Olhou para Temari e disse, estou bem. Olhando na direção em que Sazori havia ido, ele colocou a mão no peito, sentindo o batimento cardíaco e a areia ao seu redor, despertando emoções indescritíveis. Mesmo se transformando nessa forma, ele continua solitário. Acho, agora entendo um pouco melhor como Link Sensei se sente. Vários dias depois, acima de uma certa ilha. Finalmente encontrei. De pé nas costas do dragão da terra, Link olhou para a ilha abaixo, que combinava perfeitamente com a foto que ele tinha. O silêncio era assustador. Além do vento não havia nada. Lá de cima não havia sinal algum de vida selvagem. No mundo de Naruto, os animais se reproduzem abundantemente, então a ausência completa deles ali era altamente incomum. Ele fez o dragão da terra circundar a ilha, avistando logo um conjunto de prédios interligados. Em um local tão remoto e cercado pelo oceano, não havia muito sentido em se esconder no subsolo, então a instalação era bastante visível. Após encontrar seu alvo, o dragão da terra pousou silenciosamente em um penhasco com vista para a base. Parceiro, tem um cheiro muito forte de podridão aqui, Nia. Ina, farejando o ar com seu focinho de gato, saltou de uma sombra e liderou o caminho para a floresta da ilha. Link e o Takata seguiram atrás. Logo perto do perímetro da base, encontraram os restos mortais de uma fera gigante, decompostos até restar apenas um esqueleto. Enormes espinhos projetando-se do chão tinham quase 10 metros de comprimento, o suficiente para imaginar o tamanho da criatura em vida, provavelmente do tamanho de uma fera gigante invocadora. Estranhamente, os ossos estavam enegrecidos. Um olhar mais atento revelou muitos furinhos, como um favo de mel, o suficiente para fazer alguém com tripofobia desmaiar na hora, exalando um odor forte o suficiente para ser detectado até mesmo por narizes humanos comuns. Uma das sombras mais velhas de Link se aproximou, quebrou um galho e cutucou os ossos. Nenhuma reação. Com outro leve toque, a espinha gigante se partiu com um estalo. Ao atingir o chão, desintegrou-se em uma nuvem de poeira cinzenta. Pó preto voou por toda parte. Até os ossos estavam podres. Link não se aproximou para ver mais de perto imediatamente. Decidiu pescar alguns peixes do mar mais tarde para testar os perigos. Depois consideraria selar uma amostra de osso para levar de volta à aldeia para análise da causa da morte. Os três, 2 pessoas e um gato, passaram pelo esqueleto em decomposição e rapidamente chegaram à entrada da base de Orochimaru. É o mesmo cheiro de podre, só que mais forte. Provavelmente cadáveres como o que vimos antes. Espera, acho que sinto o cheiro de gente viva, exclamou Ina, surpresa. Ela correu para dentro do prédio. Eu irei com ela, disse o Takata, seguindo-a imediatamente. Link instruiu uma de suas sombras a permanecer na sombra de Takata e Ina, pronto para fornecer reforço. Então, ele esperou em silêncio, empoleirado em um galho de árvore. Após cerca de 10 minutos, o Takata emergiu carregando 2 pessoas, um homem adulto e uma menina ruiva de cerca de 13 ou 14 anos. Ambos estavam inconscientes, emaciados, parecendo à beira da morte. O homem não tinha as 2 pernas, respirava com dificuldade, claramente à beira da morte. A ruiva não tinha o braço esquerdo, e o direito estava coberto de marcas de mordidas, antigas e recentes. Eles estão cobertos de feridas com grave depressão de chakra e sem nutrição, então entraram em coma. O Takata já estava canalizando o chakra para fornecer uma cura rudimentar e explicou, sem nem olhar para cima, lá dentro. Há pilhas de ossos de todos os formatos imagináveis. Além desses 2, não há ninguém vivo. Link jogou alguns remédios e pílulas de soldado para ele. Trate-os o suficiente para que possamos nos mover e depois vamos embora daqui. Enquanto isso, as sombras varriam a base, coletando qualquer equipamento experimental e eletrônicos que pudessem recuperar. Link reconheceu a garota ruiva como provavelmente uma descendente do clã Uzumaki. Pelo visto, aquele lugar havia sido abandonado por Orochimaru. Ele até abandonou alguém com sangue Uzumaki? Orochimaru, o que você está aprontando? Em algum lugar no país da terra, em um esconderijo mal iluminado, dentro de uma vasta arena de duelo. Ha. Gargalhando descontroladamente, um jovem despedaçou seu oponente. Sangue respingou em sua pele coberta de manchas alaranjadas, e depois chiou, tornando o ar denso e turvo. Com uma expressão selvagem e distorcida, ele rugiu. Orochimaru, saia em minha frente. Saia daqui. Num instante, seu corpo se transformou em imagens residuais. Estrondo. Um enorme portão de ferro estremeceu sob seu soco, amassando-se para dentro. O som surdo indicava que era metal sólido. Ele ergueu a mão para outro golpe, mas antes que pudesse descê-lo, alguém agarrou seu pulso. Assustado, o jovem virou a cabeça. Kabuto Yakushi segurou o pulso do adolescente com uma das mãos, enquanto ajeitava os óculos dele com a outra. Calma. Seu corpo. Argue. Estouro. O jovem que estava tão animado e brutal há apenas um momento, de repente explodiu em uma torrente de sangue coagulado. De alguma forma, Kabuto havia voltado no tempo. Observando a poça de sangue no chão, ele balançou a cabeça levemente. Apesar de todas as pré-modificações e materiais raros utilizados, ainda assim falhou porque a explosão emocional de seu alvo excedeu o limite de estabilidade do selo amaldiçoado. Outro fracasso. Capítulo 209. Como esperado, Yakushi Kabuto aceitou o resultado calmamente, então abriu a porta e saiu da arena de duelo. Eles já haviam chegado à 4ª rodada de experimentos envolvendo o transplante das células originais. No início, eles simplesmente transplantavam tecido celular original. Veja Kimimaro como exemplo. Uma vez alcançado o equilíbrio completo, ele perdia todo o poder. Então, à medida que a energia natural se acumulava, ele rapidamente entrava em um estado de colapso e desequilíbrio, transformando-se em uma bomba gigante.
Mais cedo ou mais tarde, o inibidor deixaria de funcionar permanentemente. Quanto mais energia natural havia, mais inibidor era necessário. Continuar pesquisando por esse caminho levou apenas a um beco sem saída. Tentaram usar as células originais como foco principal, complementadas pelo selo amaldiçoado. A princípio havia alguma esperança. Acreditando que tudo estava progredindo sem problemas, deixaram a base sul. No entanto, em experimentos subsequentes na base norte, muitos dos indivíduos testados com o selo amaldiçoado se transformaram em gigantes irracionais. Em seu frenesi, eles se autodestruíram. Julgo, a fonte do selo amaldiçoado, teve sua personalidade primária forçada a dormir, enquanto sua sanguinária personalidade alternativa, catalisada por essa nova energia natural, se transformou em uma forma monstruosa de quase 5 metros de altura. Mais uma vez, os experimentos falharam, deixando sem outra escolha a não ser trancar o agora monstruoso julgo dentro da base norte e partir. Mesmo assim, eles obtiveram muitas novas descobertas. Originalmente, o plano era conduzir uma terceira rodada de experimentos no País dos Rios. Mas ele, Kabuto, foi capturado por Link, que também trouxe Sazori da Areia Vermelha. Forçados a continuar a pesquisa intermitentemente enquanto eram perseguidos por Sazori, eles finalmente fizeram algumas descobertas perto de Kusagakure. Eles então mudaram sua abordagem, abandonando as células originais, delicadas e difíceis de controlar, como componente principal. Em vez disso, permitiram que o selo amaldiçoado as absorvesse. As células originais, fortemente suprimidas, foram então utilizadas pelo selo amaldiçoado. A princípio, os experimentos correram bem. Para indivíduos comuns que não sabiam como refinar o chakra, não houve perturbação no equilíbrio da energia natural. Ao ingerir ou injetar continuamente medicamentos derivados dos tecidos originais, o selo amaldiçoado gradualmente melhorou sua adaptação a esses tecidos e seu controle sobre a nova energia natural. Eles quase viram o amanhecer do sucesso. Particularmente nos testes mais avançados, o Quarteto do Som, agora novos sujeitos de teste, conseguiu desenvolver um selo amaldiçoado nível 3. Seu poder atingiu um nível assustador, o suficiente para que até o próprio Orochimaru tivesse que tratá-los com cautela. Esse desenvolvimento aumentou ainda mais sua confiança. No entanto, liderados pelo Quarteto do Som, alguns indivíduos testados desenvolveram uma obsessão mórbida pelos remédios feitos a partir dos tecidos originais. Suas deformidades físicas danificaram gravemente suas mentes, e os selos amaldiçoados foram completamente corrompidos, libertando-se do controle de Orochimaru. Um grupo de monstros se reuniu e tentou se apoderar dos espécimes originais. Aquela batalha causou-lhes pesadas perdas. Se a pessoa portadora do selo dos 5 elementos não tivesse enlouquecido e eliminado a maioria das cobaias mutantes, as coisas teriam saído do controle muito antes. Até o corpo de Orochimaru estava gravemente ferido. Mesmo assim, ele conseguiu capturar e deter o Quarteto do Som, que havia ativado o nível 3 do selo amaldiçoado e, portanto, tinha enorme valor, na base oriental. Em seguida, eles se apressaram para uma base secreta escondida no País da Terra. Eles usaram a habilidade do Berserker de separar 5 tipos de energia natural, rompendo diretamente o equilíbrio mais fundamental. Dissecaram partes das células originais e as filtraram em 5 atributos diferentes para transplante separado. Embora o experimento tenha sido um grande sucesso, revelou-se fraco demais. Abandonar o chakra permitia o uso de apenas um único tipo de energia natural. Embora o poder destrutivo fosse insuficiente, o aprimoramento físico era fraco e extremamente carente de variedade. Além disso, eles não tinham mais a poderosa capacidade regenerativa proporcionada pela combinação dos 5 tipos de energia natural. Chegou ao ponto em que uma pessoa comum com uma kunai poderia simplesmente esfaqueá-los até a morte. Depois disso, ele começou a tentar misturar diferentes tipos de energia natural. No entanto, como a capacidade de adaptação de cada indivíduo era diferente, aqueles que conseguiam lidar com 2 atributos diferentes ao mesmo tempo eram extremamente raros. Os experimentos mais recentes quase pararam. Lord Orochimaru então prosseguiu com sua reencarnação planejada. Naquele momento, craque, Yakushi Kabuto entrou no nível mais baixo da base subterrânea. Olhando para a gigantesca serpente branca imersa em um grande tanque, sua expressão se tornou mais complexa. Como ele foi o único sujeito de teste bem-sucedido, naturalmente ele era o recipiente pretendido por Orochimaru. Devido à interferência do selo dos 5 elementos, a reencarnação falhou e teve sucesso. Agora havia 2 almas dentro de seu corpo, suas memórias irremediavelmente entrelaçadas. Nenhuma alma podia sair, ambas estavam presas pelo selo dos 5 elementos. Quem, exatamente sou eu? Ele murmurou. Terra das Ondas, base de Link. Ah! Karin sentiu a cabeça girar, as pálpebras pesadas como chumbo e a garganta em profundo desconforto. Tosse, tosse, tosse. Tossindo violentamente, ela abriu os olhos lentamente. Não tendo visto o sol por algum tempo, seus olhos ardiam sob a luz fraca, fazendo com que lágrimas lamacentas brotassem. Lá ainda estou vivo? Mas onde estou? Orochimaru voltou? Ela pensou vagamente, tentando se firmar na cama e sentar. Baque. Sem o braço esquerdo, seu corpo tombou para o lado e sua cabeça bateu contra a estrutura da cama. O torpor que nublava seus pensamentos subitamente se dissipou. Você acordou, Miau. Uma silhueta escura estava parada na porta. O gato em seus braços abriu a boca para falar. Apoiando-se no braço direito, ela perguntou. Você é do clã dos gatos ninja? Ela mal conseguia se lembrar deles. O tio Shoui ainda está vivo? Ela perguntou abruptamente e então esclareceu. Ele é o homem que estava no mesmo quarto escondido comigo. Quando as cobaias da base se transformaram em monstros e se enfureceram, elas ficaram furiosas e atacaram a todos. Na área da prisão, onde a maioria das pessoas estava detida, a destruição veio quase imediatamente.
Karin tentou reprimir as cobaias e perdeu um braço no processo. Felizmente, aquela detenta chamada Shou salvou sua vida por razões desconhecidas. Ambos foram forçados pelos monstros furiosos a fugir para o interior da base. Usando mecanismos ocultos, eles selaram completamente as portas do laboratório. Os monstros não conseguiam romper as paredes especialmente reforçadas do laboratório, mas isso também significava que não havia como escapar. Dia após dia, eles simplesmente esperavam a morte. Eventualmente, ela perdeu a consciência e ao acordar, encontrou-se ali. Você quer dizer aquele homem, Miau? O gato assentiu. Ele está morto, Miau. Karin congelou em choque. Brincadeira, Miau. O gato ninja deu um sorriso irônico. Ele perdeu as 2 pernas e agora está inconsciente no quarto ao lado. Seu físico é realmente incrível, se recuperando tão rápido de ferimentos como esse, Miau. Mas já que você está acordado, venha comigo conhecer meu parceiro, Miau. Karin não sabia bem como responder. Talvez devesse ficar com raiva, mas o fato de ter sido resgatada e de Shou e ainda estar viva também a aliviava. Enquanto isso, a agonia de perder um braço a atingiu novamente. Inúmeras emoções se agitavam em sua mente. Ela se levantou cambaleante, apoiando os pés no chão. Depois de dar alguns passos, ela sentiu-se tonta. O quarto girou ao seu redor e ela cambaleou. Parecia que alguém a segurou pelo corpo. Ela não sentiu um impacto na nuca, e sua consciência mergulhou na escuridão. E a última coisa que ouviu foi a voz do gato ninja em seu ouvido. Que pirralho problemático, Miau. Quando ela voltou a si, estava de volta à cama. Um homem de yukata azul pressionava a mão contra ela, liberando chakra para curá-la. Ela abriu a boca para agradecer, mas nenhum som saiu. O estado dela não é muito bom. Seu chakra foi drenado várias vezes, disse o homem de yukata a outra pessoa. Eu examinei o homem no quarto ao lado. Essa garota parece ter uma constituição especial. Ela consegue curar o chakra e os ferimentos dos outros deixando-os mordê-la. Mas isso consome o próprio chakra dela. Karin virou a cabeça com esforço e viu uma figura baixa parada do outro lado da cama. Deixe comigo, disse a figura com uma voz um pouco jovem, mas com um tom maduro e gentil. Naquele momento, Karin sentiu 2 pequenas mãos pressionando seu corpo. No segundo seguinte, sentiu como se estivesse mergulhando em uma fonte termal, com todo o seu corpo relaxando. A dor e a fadiga acumuladas pelo estresse repetido pareceram desaparecer. Depois de alguns segundos confusos, ela sussurrou reflexivamente. Obrigada. Sua voz ainda estava um pouco rouca, mas pelo menos ela conseguia falar normalmente. Rosnar. Seu estômago roncou. Um pouco envergonhada, ela se sentou encostada na cabeceira da cama. Obrigada por salvar minha vida, disse ela. Ela não mencionou Orochimaru. Agora que seus sentidos e visão estavam clareados, reconheceu imediatamente quem era a figura baixa, Link de Konoha. A mesma pessoa que Orochimaru e Kabuto mencionavam com frequência. Além disso, o chakra do homem de yukata azul era assustador. Não havia como aqueles 2 pertencerem a Orochimaru. Eles vão me interrogar agora? Eu ainda devo ter algum valor. Sentindo-se um pouco nervosa, embora sua expressão não tenha mudado muito, ela simplesmente disse, meu nome é Karin. Você é um dos subordinados de Orochimaru, certo? Conte-me exatamente o que aconteceu, perguntou Link. Ela não viu razão para encobrir Orochimaru e relatou em detalhes os eventos que ocorreram recentemente. Como sujeitos experimentais se tornaram monstros e atacaram todos os outros. Isso explicaria por que a ilha estava deserta e cheia de cadáveres em decomposição. Link mergulhou em pensamentos silenciosos. Então o selo dos 5 elementos pode causar isso? Ou havia outro fator em jogo? Por que aqueles que se transformavam em monstros acabavam mortos? Ele não conseguia entender. Ele decidiu não se aprofundar mais no assunto. Não tinha a mínima noção de pesquisa. Ler relatórios experimentais já era uma dor de cabeça. Além disso, os relatórios que haviam aprendido antes nunca mencionavam nada sobre cobaias se tornando monstros. Apenas registravam dosagens e observações. Como Orochimaru já havia criado tantas coisas estranhas, Link estava determinado a impedi-lo de causar mais caos. Você terá que morar aqui por um tempo, disse Link, observando a garota ruiva cujo corpo era apenas pele e ossos. A técnica de extração de doenças delicadas que ele usara antes não era nem de longe suficiente para curar completamente alguém tão gravemente ferido. Ainda assim, algo na garota o lembrava de outro membro de seu clã, Nagato. Karin ouviu em silêncio. Link gesticulou para que uma sombra aposentada se aproximasse. Ele ficará encarregado de cuidar das suas necessidades diárias. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Você está indo embora? Perguntou Karin ansiosa. Ela já havia sido abandonada uma vez, e se aqueles monstros aparecessem novamente? Link não tinha tempo a perder com as feridas emocionais de uma adolescente. Ele simplesmente disse, não tente fugir. Se tentar, ele vai te matar. Com isso ele trocou um olhar com o Takata, e os 2 mais o gato ninja, saíram da sala. Próxima parada, base norte de Orochimaru. Capítulo 210. Um mês antes, em uma montanha perto da base norte de Orochimaru. Deve ser isso, o tesouro de Orochimaru. Um grupo de shinobi usando tiaras de Amegakure e máscaras de respiração especiais estava no topo da montanha, olhando para a distância na entrada da base. 2 grandes pilhas de pedras erguiam-se de cada lado de uma estrutura de madeira com telhado de telhas. A porta de madeira estava quebrada e à esquerda e à direita havia enormes marcas de garras, como se algo enorme tivesse rastejado para fora. Tenho um mau pressentimento sobre isso, Xuan, disse um dos shinobi de Amegakure, respirando fundo e olhando ansiosamente para o prédio. O líder, chamado Xuan, permaneceu calmo. Orochimaru já está morto, disse ele. Tudo o que precisamos nos preocupar são as cobaias que ele deixou para trás, como aquelas que encontramos no País dos Rios.
Somente conquistando esse tipo de poder poderemos vingar o Sr. Anzo. Os outros ouviram em silêncio, inclusive aquele que acabará de falar. Após a destruição de Amegakuri, todos os subordinados de Anzo estavam sendo caçados pela Akatsuki. Esse grupo havia bloqueado todas as informações que saíam da Terra da Chuva. Qualquer shinobi que saísse em busca de ajuda de nações aliadas nunca mais voltava. Esta equipe havia completado uma missão na Terra dos Rios e, ao retornar, foi perseguida. Fugiram para o norte, cada vez mais longe da Terra do Fogo, cuja ajuda esperavam contar. Durante a fuga, eles ouviram um rumor irritante de que o Lord Anzo supostamente havia aparecido em uma cúpula das Três Nações. Perseguidos até o limite, eles não viam um caminho claro a seguir: retornar à Terra da Chuva para enfrentar a Akatsuki de frente, ou abandonar suas identidades shinobi, dispersar-se e se esconder. Então, soube-se que Orochimaru havia morrido, e Chuan propôs uma última aposta. A decisão a que chegaram foi unânime. Eles não conseguiam deixar de lado o ódio. Mesmo que isso significasse a morte, continuariam buscando qualquer vislumbre de esperança no futuro, mesmo que envolto em trevas. Vamos embora, disse Chuan, quebrando o silêncio opressivo. Ele foi o primeiro a caminhar em direção à entrada da base. Embora alguns se sentissem inquietos, ninguém hesitou. Eles o seguiram de perto, em direção à base silenciosa e mortalmente imóvel. Ao longe, 2 homens em mantos com capuzes observavam entrar. Um deles tirou o capuz, revelando um rosto moreno cheio de presas e assustador. Ele sorriu, expondo fileiras de dentes afiados como navalhas. Sua voz soava como 2 pedaços de ferro bruto raspando um no outro. Guren, mais presas morderam a isca. Parece que são de Amegakuri. O outro homem, chamado Guren, rasgou seu manto negro com um forte rasgo, revelando uma cabeça fusiforme e bronzeada, e um tronco coberto por vibrantes marcas de escamas de peixe. Um sorriso cruel e sanguinário se espalhou por seu rosto. De fato, Aya, as leituras de chakra deles não são ruins. Com certeza vamos nos divertir bastante com eles desta vez. De volta ao presente, em uma pequena cidade não muito longe da base norte de Orochimaru. Parceiro, olha ali embaixo, miau. Ina gritou de repente, olhando para o chão. Link e o Takata olharam para baixo e viram fumaça espessa subindo de várias casas, com prédios desabando um por um. Link fez sinal para sua montaria, o dragão da terra, descer. Logo eles puderam ver claramente. Um monstro marrom com um corpo inchado e dezenas de enormes espinhos de osso branco atravessando sua pele, atacava descontroladamente. Não estava lutando contra ninguém em particular, apenas destruindo tudo em seu caminho. Em sua mão, havia metade de um cadáver, cujos pedaços ele enfiava na boca. Levados pelo vento estavam os sons de gritos humanos e lamentos de desespero. Cobaia de Orochimaru? Link se perguntou. Antes que pudesse agir, o Takata saltou, carregado por uma de suas bolhas. O ninjutsu de bolha de sabão, desenvolvido a partir do chakra das bestas com cauda, era extremamente versátil. Viajar, conter inimigos, defender-se, voar. Tudo isso era possível simplesmente soprando bolhas, sem a necessidade de selos de mão. A única desvantagem era que ninguém mais podia aprendê-lo, a menos que também fosse hospedeiro dos 6 caudas. Ainda no ar, o Takata formou um selo de mão e cuspiu um enorme volume de água, apagando as chamas que se espalhavam pela cidade e atraindo a atenção do monstro. Uma vez no chão, ele soprou em sua ferramenta ninja, produzindo bolha após bolha com mais de 1 metro de largura. O monstro deu apenas 2 saltos para atravessar metade da vila, já cara a cara com o Takata antes de aterrissar, e diretamente em uma barragem de bolhas à espreita. Em segundos, inúmeras bolhas cercaram a criatura por todos os lados, pressionando-as até formarem uma bolha gigante. Preso lá dentro, o monstro arranhava furiosamente, gritando enquanto suas garras raspavam a superfície da bolha. Sua boca se abria e fechava como se rugisse, mas nenhum som escapava do selo hermético da bolha. O Takata tentou mover o monstro, mas falhou. Controlá-lo provou ser impossível. Após um impasse de mais de 10 segundos com seu chakra se esgotando rapidamente, ele decidiu detonar a bolha. Estrondo. Poeira e detritos explodiram. As ruínas de madeira da cidade se espalharam com um estrondo estrondoso. Uma cratera oval permaneceu no marco zero, e em seu centro, o monstro jazia em estado crítico, sem metade de um ombro e uma perna inteira. Link pousou em seguida, com seu dragão da terra agachado em terreno aberto. Bom trabalho. O Takata assentiu silenciosamente. Sem nenhum ninjutsu chamativo, usando apenas força bruta, as bestas com cauda e seus Jinchuriki estavam entre os mais fortes do mundo shinobi. No entanto, em combate real, o Jinchuriki imperfeito frequentemente carecia de técnica refinada. A interferência da besta com cauda dificultava o domínio de certos jutsus. Isso poderia ser uma desvantagem ao lutar contra oponentes habilidosos. Ina espiou a cratera. A aura dela ainda está forte, longe de morrer. Acho que é mentira. Vocês dois... Antes que ela terminasse de falar, o monstro aparentemente moribundo voltou à vida, e suas feridas estavam se curando em velocidade extrema antes mesmo de ele pousar. O Takata agarrou sua ferramenta ninja, prestes a soprar mais bolhas, mas várias sombras emergiram do chão. O monstro, no meio da investida, foi jogado para trás, na direção em que havia vindo. As sombras não pararam. Elas desapareceram e reapareceram ao lado do monstro no ar, cada uma agarrando um de seus membros em perfeita harmonia. Seus braços e pernas recém-regenerados foram arrancados à força. O tronco e a cabeça caíram no chão com um baque e foram imediatamente imobilizados por 2 das sombras de cada lado. Miau?
Ina soltou um som confuso. Dizem que os reflexos de um gato são muitas vezes maiores que os de um humano, mas ela realmente não tinha visto o que aconteceu naquela fração de segundo. No momento, o monstro estava atacando. No outro, estava preso ao chão. Eles são mesmo tão fortes, percebeu Ina com os olhos brilhando. Ela olhou para a sombra que a segurava protetoramente, já imaginando uma dúzia de novos movimentos de intimidação do tipo gato e sombra. Parece muito com o segundo estágio de um selo amaldiçoado. Link se aproximou e observou o monstro preso nas sombras. Seu poder e velocidade eram ligeiramente superiores aos de um Chunin comum, mas ainda bem abaixo do nível de um Jounin comum. Sua pele era resistente, sobrevivendo aos jutsus multifacetados de Utakata, e sua regeneração era assustadoramente rápida. O mais notável era a completa ausência de assinatura de chakra. Poderia ser este o sujeito experimental especial mencionado por Karin? Do tipo que se autodestrói após um período de transformação monstruosa? Link deu 2 passos para frente, ativou seu ninjutsu da palma mística e atacou para baixo. Bate! Uma rápida sequência de 5 golpes. Sob esses tapas, o monstro retornou à forma humana normal, exceto pelos enormes espinhos ósseos que permaneceram. Com o corpo e a cabeça de volta à forma humana, e a cavidade torácica gravemente dilacerada pelos espinhos salientes, ele morreu instantaneamente sem fazer barulho. Para um monstro de 2 metros de altura, os espinhos mal saíam da pele, mas em um corpo humano de 1,7 metros, eles atravessavam o tronco, expondo órgãos vermelhos brilhantes. Então, a energia natural está causando essa transformação. Será esta a mais recente criação de Orochimaru? O sujeito pode se tornar um monstro e ainda sobreviver? Como de costume, Link selou o corpo em um pergaminho e enviou seus clones das sombras para a vila em busca de sobreviventes. A visão de sombras vasculhando a cidade pareceu um pouco estranha, mas funcionou. Ele jogou o pacote de remédios para o Takata, que partiu com as sombras, enquanto Ina se ocupava em invocar um sofá. Cerca de meia hora depois, as sombras retornaram com o Takata, que suava levemente. Aquele monstro era um Ronin errante da região, explicou Takata, relatando o que havia descoberto. Ele desapareceu há 2 anos e voltou recentemente. As pessoas na vila começaram a desaparecer uma a uma. Suspeitando dele, o confrontaram, e foi então que ele se transformou em um monstro e começou a atacar. Parece que também está acontecendo em cidades próximas. Supostamente, algumas pessoas contrataram Shinobi de Komogakure para investigar. Essa é praticamente toda a informação que temos. Um devorador de homens? Link franziu a testa. Se os poderes dessa coisa dependessem de canibalismo, ela jamais poderia se espalhar. Deixar tais técnicas se espalharem livremente seria um pesadelo. Eles não se demoraram. Depois de mais 1 hora de busca, finalmente encontraram o prédio da foto em um vasto e árido deserto. O portão de madeira estava destruído, as pilhas de pedras de ambos os lados inclinadas em ângulos estranhos, e o chão coberto de ferramentas ninja descartadas. Parecia que tinha havido uma batalha. Fiquem alertas, Link os lembrou. Seu dragão da terra desceu lentamente. Assim que pousaram, o Takata se adiantou. Ina se assustou. Parceiro, algo assustador está saindo de dentro miau. Uau! Eles ouviram o ar se distorcer. Em seguida, ouviu-se um estrondo de madeira se partindo. Dos escombros do prédio surgiu uma figura imponente, avançando direto contra eles. Estrondo. O Takata, na liderança, foi imediatamente arremessado para longe. As sombras se atrasaram uma fração de segundo, mas correram para interceptá-lo. Matem! 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 Eu vou matar todos vocês! Ha 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 ha! O agressor, bloqueado pelas sombras, uivava de tanto rir, um bruto de 5 metros de altura, com cabelos alaranjados brilhantes, pele morena e olhos alaranjados e selvagens. Seus braços enormes, tão grandes quanto a caçamba de um caminhão de construção, batiam no chão, sacudindo-o violentamente. Embora as sombras fossem um pouco mais lentas e fracas, elas tinham a vantagem de se transformar em 2 dimensões à vontade e atacar em grande número. Elas se defendiam em combate corpo a corpo, com um choque rápido de vai e vem irrompendo no local. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.